Olá a todos, neste vídeo será realizado a apresentação do meu TCC ao Centro Universitário ETEP, primeiro semestre de 2022. Meu nome é Rafael Mendes dos Santos, sou estudante de administração, o título do meu trabalho é Análise Financeira da Embraer. Como introdução, como o próprio título já diz, eu trazer o estudo da administração financeira, utilizando as ferramentas de análise vertical e horizontal, indicadores de liquidez, endividamento, lucratividade e rentabilidade. Os objetos de estudo são o balanço patrimonial da Embraer e a DRE, ambos disponibilizados pelo Instituto Assaf Neto. Como objetivos, busco contribuir com a ciência, trazendo um novo estudo a público, ampliar os meus próprios conhecimentos acerca da área de interesse, da administração financeira, apresentar os conceitos e as ferramentas da administração financeira, demonstrar a forma em que essas ferramentas são utilizadas, obter valores, né, com os cálculos realizados pelas fórmulas, e realizar inferências, dizendo se esses valores são bons ou se eles são ruins. As justificativas, que são os porquês da realização do trabalho, né? A monografia é um trabalho obrigatório, né? E eu pretendo obter o grau de bacharel em administração, isso seria o primeiro porquê, demonstrar a importância do campo financeiro para as organizações, esclarecimento de fatos das finanças da companhia analisada, no caso a Embraer, e desenvolvimento de conhecimento científico. A metodologia pesquisa aplicada, que visa gerar conhecimento para aplicação prática, né? Se eu pego uma fórmula e calculo dois valores, isso é uma aplicação prática, né, de uma fórmula. Só que a pesquisa aplicada é direcionada a problemas reais, que é o caso deste trabalho, né? Quando a gente vai analisar os relatórios contábeis da Embraer. A pesquisa exploratória, né, que visa fornecer uma visão panorâmica, aprimorar o conhecimento do pesquisador, procedimentos de pesquisa bibliográfico em livros, artigos que foram materiais utilizados e pesquisa documental também. Quando eu utilizo o balanço patrimonial e a DRE, são documentos, né, que não foram alterados, não foram analisados ainda. A abordagem quali-quantitativa, que é a metodologia de abordagem da pesquisa, né? Quando busca-se a explicação de determinados fenômenos com números, quando eu pego fórmulas, aplico sobre valores e obtenho indicadores, isso atende ao aspecto quantitativo. Quando eu faço a interpretação dos dados, isso atende à parte qualitativa. Temos que definir um problema, né? Ele é uma questão que precisa ser discutida, investigada, decidida ou solucionada. Aqui a gente tem as questões que precisam ser analisadas, né? Tudo isso aqui precisa ser investigado dentro dos relatórios da Embraer. Como que eu analiso o patrimônio, como que é o resultado dela, liquidez, endividamento, lucratividade e rentabilidade. E hipótese, que é a resposta a esse problema, né? Ele não é o problema todo resolvido, é a resposta. Então a hipótese, que é a resposta a essas perguntas, é através das ferramentas da administração financeira, que nos permite analisar a evolução do patrimônio, liquidez, endividamento, lucratividade e rentabilidade. A Assaf Neto traz que a administração financeira é um campo de estudo que visa assegurar um mais eficiente processo empresarial de captação e alocação de recursos, né? Visa melhorar a gestão financeira da empresa. Conforme Gitman, ele tem uma abordagem interessante também, ele diz que o campo de finanças é amplo, dinâmico, que afeta diretamente a vida de todas as pessoas. Isso é verdade. Nós, né, lidamos com o pagamento de contas, compramos recursos, né, e com as empresas não é diferente, né. Ele diz organizações porque ele quer dizer no geral, né. Exemplo, uma prefeitura, por exemplo, ela não é uma empresa, mas ela é uma organização. Organização é um grupo de pessoas estruturado racionalmente com objetivos em comum. A contabilidade, ela é a ciência que estuda, interpreta, registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, né, e ela fornece o balanço patrimonial e a DRE, que são instrumentos utilizados pela administração financeira. Quem usa a contabilidade? Os administradores para tomar decisões dentro da empresa, os investidores para verificar se a empresa é rentável, se vale a pena investir nela ou não, os fornecedores para saber se a empresa tem condição de pagar uma dívida de mercadoria, por exemplo, de 6 meses. Né? Os indicadores de liquidez dá para checar isso, os indicadores de endividamento também. Os bancos que emprestam dinheiro, a mesma situação, e o governo para identificar o quanto a empresa precisa pagar de imposto. Trazendo um pouco sobre a empresa, que é a Embraer, né? Empresa de aviões, né? A única, se não me engano, no Brasil, foi fundada em 69, já tem mais de 50 anos de atuação aqui da nossa cidade. Tem aqui os resultados delas, que é possível de ver também no site da empresa. Aqui nós temos o balanço patrimonial. Ele já
tem a análise vertical e horizontal feita. Quanto à análise horizontal, a gente pega, por exemplo, o ativo total de 2019 e analisa ele em relação a 2018 para ver quanto que ele subiu ou decresceu. A gente vê que ele decaiu em 2,6%. Agora, já de 2019 para 2020, o ativo total subiu. Então, quer dizer que a empresa trouxe mais ativos para dentro, né, da empresa. Subiu em 28%. Foi de 34,5 milhões para... Não, perdão. Foi de 42,6 milhões para 54,8 milhões, né? Agora, a gente pode ver um pouquinho aqui da forma que esses ativos que entraram para a empresa, a forma que eles foram financiados. Que a gente vê também, ó, que o passivo, né, sem considerar o patrimônio líquido, de 2019 para 2020, ele subiu também, cerca de 41%, que é a forma que foram financiados os ativos que entraram na empresa. A gente percebe que o ativo não circulante, que é o que cresceu mais aqui. Então, basicamente, esses ativos que entraram, né, isso que fez crescer o ativo total, foi basicamente o movimento no ativo não circulante. E aqui no passivo, a gente pode identificar, em 2018 foi 16 milhões, né, de passivo não circulante, dívidas de longo prazo. 2019, 2,3. A gente vê que de 2019 para 2020, o passivo não circulante ficou em 26 milhões. Então, ele cresceu em relação a 2018, que era 16 milhões. Agora, o passivo circulante, ele cresceu em 2019 em relação a 2018, cerca de 119%, né, mais do que dobrou. Mas só que de 2019 para 2020 ele recuou pela metade, né, menos 51%. E o passivo não circulante aumentou cerca de 1000% e ele é maior que o passivo não circulante de 2018. Isso indica que os ativos que entraram são financiados por dívidas de longo prazo. Aqui a gente consegue analisar a DRE, que ela mostra o resultado da empresa, né? Mostra o tanto que ela realiza de vendas em valor nominal, né? Mostra o quanto ela paga de custo das mercadorias, o seu lucro bruto, as despesas operacionais, despesas financeiras. Em 2018, a receita foi de 7,8 milhões. A gente consegue identificar que de 2018 para 2019 cresceu cerca de 176%, indo para 21 milhões. De 2019 para 2020 recuou um pouco, cerca de 10%, mas ainda é bastante em relação a 2018, 19 milhões. Um problema aqui da Embraer é o CMV, né? Esse custo de bens e serviços, ele é chamado de CMV, custo de mercadorias vendidas. Ele, em todos os anos ele tem um valor muito alto, né? Cerca de 91% da receita, né? Tudo que você vende, 91% você tem que pagar de volta, né? Esses 91% sai da sua empresa. Então, isso é um problema. A Embraer, é importante que, para que ela melhore o resultado, né? Que a gente pode perceber que em todos os anos ela teve prejuízo, né? Resultado líquido. E aqui em 2020 foi um prejuízo muito expressivo, de 18%. Então, seria interessante que ela analisasse uma forma de reduzir o CMV, que fica em cerca de 90%, 80%, né? Muito alto. O lucro bruto, né, conforme Mary Buffett e David Clark, de 2020, eles falam sobre o que um dos maiores investidores analisam. Eles analisam o lucro bruto, né? É importante que o lucro bruto venha acima de 20% para ele poder conseguir dar conta das outras despesas operacionais que vêm, as despesas financeiras. As despesas operacionais aqui na Embraer também, elas vêm subindo, né? Registrou 1 milhão, 0,7 em 2018, 3,4 milhões em 2019, cerca de 15%, né? A gente tem aqui que o lucro bruto foi de 14%, como que uma despesa operacional é maior que o lucro bruto? Isso aqui já vai dar prejuízo nessa dedução, né? O próximo valor que vai gerar, que é o resultado líquido operacional, já vai dar prejuízo, né? Aqui ela aumentou, foi de 15%, em relação à proporção, de 15% sobre a receita, ela foi de 20% sobre a receita. Isso que a receita diminuiu de 2019 para 2020, né? Despesas operacionais aumentou, teve um aumento também de despesas financeiras e por isso que foi o pior ano aqui, analisando pela DRE. Índice de liquidez imediata. Ele considera apenas o disponível, caixa e aplicações financeiras de resgate imediato sobre o passivo circulante, sobre as dívidas de curto prazo.
ele é importante que fique mais próximo de 1. Só que se não ficar próximo de 1, como ele não considera estoques e valores a receber, né, só o que tem no caixa mesmo e aplicações que a empresa consegue tirar e usar para pagar dívidas, é uma simulação, né, para ver o quanto ela conseguiria pagar. Ela teve o melhor indicador aqui em 2020, né, cada R$ 1 em dívida de curto prazo ela conseguiria pagar 78 centavos, né, 78% da dívida de curto prazo, né. Nos outros anos aqui foi um pouco mais dentro do que realmente acontece, né, um pouco mais dentro da realidade. Só que em 2019 eu acho que foi um pouco ruim esse indicador, muito baixo. A ILS, que é o índice de liquidez seca, ele não considera os estoques, não considera os produtos que a empresa tem para vender. Considera o ativo circulante, né, os valores a receber, disponível em caixa, menos os estoques. Aí, já deu uma melhorada aqui, né, a gente vê que ela consegue pagar toda a sua dívida de curto prazo, sem considerar os estoques. Quando entra a liquidez corrente, que considera valores a receber, os estoques, melhora mais ainda, né? A cada R$ 1 em dívida, por exemplo, em 2020, ela consegue pagar esse R$ 1 em dívida e ainda sobra R$ 1,53 ainda para ela. O índice de liquidez geral, Natália Diniz, em 2015, no livro Análise das Demonstrações Financeiras, ela diz que não necessariamente se o número vier abaixo de 1, como ele considera a capacidade de pagar a dívida no curto e longo prazo, né, não necessariamente a empresa terá um problema mais para frente, mas é importante que venha acima de 1, né? O ideal são esses números de 2019, o maior que 1,25. Vamos analisar um pouco do endividamento. O endividamento geral, que é o EG, ele traz a proporção dos ativos totais financiados pelo capital de terceiros, né? O quanto dos ativos que a empresa tem, os ativos totais, são financiados por capital de terceiros, né? Esse número aumentou um pouco, né? De 2018 para 2020. Cerca de 72% dos ativos totais que a empresa tem são financiados por dívidas, né? Capital de terceiros, não é proveniente do patrimônio líquido. Agora a gente tem o CE, que é a composição do endividamento. Ele relaciona a dívida de curto prazo sobre a dívida de curto prazo mais a dívida de longo prazo. Passivo circulante mais passivo não circulante. 2019 aqui veio um número muito alto, né? De 0,92. É uma coisa não recorrente, né? Pelo que a gente analisou no balanço patrimonial. O ideal é o mais próximo aqui de 2018, né? Cerca de 41% da dívida total, que seja de curto prazo, e o melhor ainda em 2020, né? Cerca de 32% só de dívida de curto prazo. O ideal é que realmente a dívida fique mais para o longo prazo, né? Não é interessante você ter que pagar tudo que você deve amanhã, por exemplo, né? Agora nós temos o IPL, que é o Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido. Ele mostra a proporção dos ativos permanentes financiados pelo patrimônio líquido, né? O quanto que é investido de ativo permanente que vem do dinheiro dos sócios, né? Do patrimônio líquido. O ideal é que seja abaixo de 1, né? Que a empresa ainda tenha possibilidade de realizar investimentos em ativo permanente com o dinheiro dos sócios, porque se ela for realizar investimentos em ativo permanente com o capital de terceiros, incorrem juros e a dívida fica maior, né? Em relação ao IRC, Imobilização de Recursos não correntes, ele é similar ao IPL, né? Só que ele coloca também o passivo não circulante, que isso pega o quanto de patrimônio líquido e de capital de terceiros de longo prazo eu tenho investido em ativo permanente. A gente consegue identificar que ela está num número bom, né? Não está num número tão elevado, né? Esses indicadores, o quanto menor, melhor. Agora, a respeito dos indicadores de lucratividade, né? A gente tem a margem bruta, né? Que é o lucro bruto em relação à receita líquida, né? Sobre as vendas. O melhor número aqui foi em 2019, que ainda é abaixo do ideal, né? No estudo mais para frente a gente vai mostrar o quanto que seria o ideal para que o quanto que seria o ideal de margem bruta para que a Embraer tivesse lucro, não registrasse prejuízo. O índice de margem líquida, né? Registrou prejuízo em todos os anos, lógico, porque o lucro líquido em relação à receita, como ela teve um resultado negativo, trouxe um número negativo. Aqui dos indicadores de rentabilidade também, né? O quanto que o ROI, que é o Return on Equity, equity é patrimônio líquido, o quanto que ele colabora
para o resultado da empresa, né? O quanto que ele colabora para trazer o resultado para a empresa. Trouxeram os números negativos, né? Com essa disposição de patrimônio líquido que ela tem, em relação ao resultado que ela teve, em 2020 foi de 23,55%. E o ROA, que é o Return on Assets, que é retorno sobre os ativos, né? Com a disposição de ativos que ela tem, o quanto que eles contribuem para o resultado, né? Quanto que o resultado tem em relação aos ativos que a empresa tem. Em 2018, né, não foi tão alto esse valor, né, de prejuízo, mas em 2020 sim, que foi o pior prejuízo que a empresa registrou. Aqui nós vamos fazer um resumo, né, sobre o que nós identificamos nos demonstrativos. No balanço patrimonial, o aumento do ativo foi de cerca de 23,9%, né, conforme Gitman, conforme disse anteriormente, é realizado pelas empresas, elas colocam mais ativos à disposição para melhorar o seu resultado. E mais especificamente foram os ativos não circulantes, né, ativos de longo prazo. E porque subiu, né, cerca de 39% de 2018 a 2020. Como consequência, a gente pode identificar que ela está financiando esse ativo de longo prazo com dívida de longo prazo, porque de 2018 a 2020 o passivo não circulante aumentou em 61%. Agora, a respeito da DRE, a gente pode inferir que a receita ela melhorou de 2018 para 2019, né, aumentou em 76%, só em 2020 que recuou um pouco. Os pontos críticos da Embraer são CMV, né, que é muito alto, de tudo que ela vende, 91% é custo, né, com as mercadorias, com os produtos, né, para fabricação. 85% em 2019, 87% em 2020, média de 87%, muito alto. Sai muito dinheiro da receita para o custo dos produtos fabricados. As despesas operacionais também são muito altas, né, e elas vêm aumentando, não só nominalmente, mas em relação à proporção ao que a empresa recebe, né, no ano de exercício. Resultado financeiro também vem aumentando, né, saiu de cerca de 330 mil em 2019 para 1 milhão, ele aumentou quase 4 vezes, e tivemos destaques do resultado líquido, né, dos prejuízos, sendo o pior deles aqui em 2020 de 18,3%. Foi realizada uma proposta de solução ao problema, né? Caso a empresa ela consiga manter, que são coisas que ela já conseguiu, né, manter em cerca de 20 milhões a sua receita, reduzir despesas operacionais e o CMV em 20% e voltar ao patamar de 330 mil das despesas financeiras, ela poderia atingir 8% de lucro, né? Já não ficaria no vermelho, já começaria a recuperar. A gente pode ver melhor aqui nessa tabela, né, a empresa mantendo a sua receita em 20 milhões, diminuindo em 20% aqui na média de 18, 17 milhões o CMV, ela iria para 14 milhões, né? Isso já faria com que o lucro bruto subisse, né? Se a gente tirar a média de 2019 e 2020, fica em 2,75, aumentaria em cerca de 105 em relação a essa média aqui, iria para 5,6. Diminuindo as despesas operacionais em 20%, iria de 4 milhões. Inclusive ela teve despesas operacionais mais baixas em outros anos, né? Mas vamos colocar de uma forma um pouco mais real aqui e piorar um pouquinho na questão da despesa, para ver se ainda assim ela registraria lucro, né? Ficaria em 3,4 milhões. Deduzindo essa despesa operacional do lucro bruto, o lucro operacional líquido seria de 2,2 milhões, né? Interessante que em 2020, né, nos outros anos, ela já registrava prejuízo aqui no lucro operacional líquido, né? E se ela reduzia a despesa operacional, o CMV, já não registra prejuízo no lucro bruto. No lucro operacional líquido, quer dizer. As despesas financeiras vêm subindo muito também. Em 2020 foi de 1 milhão,62. Se ela conseguir atingir uma despesa financeira de 330 mil, é interessante para ela também, que isso abate do lucro operacional líquido e traz um LAIR de 1 milhão,903 mil, né? Que nos outros anos, 2020, já tinha prejuízo no LAIR, né? De 1,16 milhões e 2019 de 770 mil. E se ela conseguir manter também o imposto de renda mais contribuição social sobre lucro líquido em 284 mil, que é o que foi registrado em 2020, for o melhor valor,
é porque ela vem tomando capital de terceiros, ela vem tomando dívida, e quando isso acontece, o imposto de renda diminui, né? Se a gente for ver os anos é, anteriores, 2019 e 2018, 2019 principalmente, ela teve R$ 500 mil de imposto de renda mais CSL. É, dessa forma, né, se ela conseguir estudar uma forma de reduzir essas despesas e atuar mais próximo dessa forma, ela conseguiria chegar a um lucro líquido, né? E nessa simulação foi de 1.619.000. E na média aqui, pegando 2019 e 2020, a média era de 2,5 milhões de prejuízo. Isso aqui já melhora a margem líquida da empresa, né? Quando a gente pega o lucro líquido sobre a receita, fica em 8% aproximadamente, e a margem bruta, que conforme Mary Buffett e David Clark, né, no livro datado de 2020, dizem que é o interessante que a margem bruta gire acima de 20%, né? Se ela ficar em 20%, ela já não ficaria no prejuízo se a gente abater esses dois aqui. Mas a gente vê que o 28 é muito mais interessante, né, de margem bruta. Conclusão. A gente pôde identificar neste trabalho, né, que realmente as ferramentas da administração financeira, elas trazem possibilidade de inferência sobre os valores, sobre as fórmulas que são aplicadas, né, e respondem as hipóteses formuladas no trabalho, elas respondem aos problemas, né. As análises vertical e horizontal se mostraram eficazes para analisar a evolução do patrimônio líquido e da DRE. Portanto, a hipótese do trabalho é verdadeira. A administração financeira possui ferramentas que podem resolver os problemas propostos inicialmente. Aqui nós temos as referências utilizadas no meu trabalho, alguma delas, e tem a parte do agradecimento, né? Gostaria de dizer que aprendi muito nessa jornada dentro da ETEP, né? Tomei muito conhecimento. Agradeço a todos e até a próxima.